Olá, depois de ter feito vídeo há uns dias atrás, há uma semana atrás, falando sobre as minhas reflexões aí sobre a expansão do coronavírus pelos continentes norte e sul, passaram-se mais alguns dias, estamos agora com 52 dias do início dessa pandemia no Brasil, e eu peguei alguns gráficos para a gente comparar esse avanço no Brasil e em alguns países nesse mesmo período. Então, se nós pegarmos o gráfico de 26 de fevereiro, quando aconteceu o primeiro caso aqui no Brasil, nós vamos verificar que nos Estados Unidos já existiam 55 casos de pessoas infectadas. O Canadá, que é o outro país que eu estou comparando, não aparecia nada. Se tinha caso era irrelevante, como no Brasil, estava iniciando. Eu não estou comparando com Itália, com Espanha, com França, porque primeiro esses países iniciou os casos bem antes do Brasil. E depois as populações são muito diferentes. Eu estou comparando com os Estados Unidos, que é do porte do Brasil, e fazendo um paralelo com o Canadá, que tem uma população bem menor do que a do Brasil, mas iniciou o surto mais ou menos na mesma época. Só para efeito de a gente ter comparação, o Brasil tem em torno de 220 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm um pouco mais de 300 milhões. E o Canadá não chega a 40 milhões. Então o Canadá é muito pequeno em relação ao Brasil. E o Brasil e os Estados Unidos são parecidos, embora os Estados Unidos tenham mais população. Então, se nós pegarmos um mês de coronavírus no Brasil, 26 de março, nós vamos observar no gráfico que no dia 26 de março, os Estados Unidos, que lá em 26 de fevereiro, quando estava iniciando o problema aqui no Brasil, tinha 55 casos, um mês depois já está aí com mais de 80 mil. E o Canadá tinha mais de 3.800. O Brasil, nessa época, nesse dia, estava com menos de 3 mil, 2.900 e alguma coisa casos. Ok? Você vê que o Canadá, mesmo tendo uma população bem menor do que o Brasil, chega aí a um quarto da população do Brasil, nesses 30 dias já tinha chegado a quantidade de pessoas infectadas bem maior do que no Brasil. Se nós olharmos o gráfico do último dia que eu tenho, que foi dia 17, ontem, nós vamos ver aí que os Estados Unidos já passa de 670 mil, o Brasil passa aí de 30 mil, 31 mil, 32 mil, e o Canadá um pouquinho atrás. O Brasil passou o Canadá, mas muito próximo, muito próximo. Mas a diferença para os Estados Unidos é muito grande. Nós estamos aí com 52 dias e um pouco mais de 30 mil casos. Faltam 8 dias para completar os 2 meses, os 60 dias, que em média países como a Espanha, como a Itália, como a França, chegaram nos 100 mil casos. Os Estados Unidos chegaram aos 100 mil casos bem antes desses 60 dias. Então, o que reforça aquela minha convicção de que nós não vamos atingir 100 mil em 60 dias. Eu acho que nós vamos chegar aí a uns 50, 60 mil infectados com 2 meses de pandemia no Brasil. É claro que isso não é motivo para a gente achar que a doença não é grave. Ela é grave, sim. É claro que isso não é motivo para dizer que as pessoas não têm que se cuidar. Tem que se cuidar, sim. Em especial os idosos, as pessoas que têm algum tipo de doença. Mas a pandemia no hemisfério sul, e o Brasil é a maior população desse hemisfério, não será nem um pouco parecido com o que está sendo lá no hemisfério norte. Não se viu falar nada ainda da África. A África, onde tudo é problema, onde tudo mata muita gente, não se viu falar de nada ainda dessa pandemia lá. Na América do Sul, os maiores números são do Brasil. Por isso que eu, comparando o Brasil, a gente consegue ter uma ideia sobre o que vai acontecer por aqui. Vamos ver mais na frente, quando completar os 60 dias.